iniciar uma série de vídeos para nos prepararmos para o Jubileu de 2025, aonde o Papa Francisco nos convida nessa preparação, né, deste ano de 2024, o ano anterior, para que nós estejamos mais em oração, né, para estarmos preparados espiritualmente para o Jubileu do ano que vem. E o Padre Claudemir se dispôs a estar aqui conosco para nos ajudar nessa caminhada, Padre. Mas antes de a gente falar do Jubileu, da oração, eu gostaria que o senhor contasse um pouco da sua vida, aonde o senhor nasceu, como foi essa sua caminhada sacerdotal, onde o senhor frequentou o seminário, se o senhor saiu do Brasil e o que o faz estar aqui hoje em Cascavel. Obrigado, Marina. É um prazer poder falar sobre oração. E para falar de oração, me faço conhecer. Sou o Padre Claudemir Caprioli, nascido em Moarama, em 27 de abril de 1976. Desde quando tenho uso da razão, quero ser padre, me sinto vocacionado. E entrei no seminário muito cedo, 17 anos. E não entrei antes porque não me deixaram. A primeira tentativa foi com 11 anos e queria muito ir morar na paróquia com o pároco da minha paróquia, que havia me convidado. A segunda tentativa foi com o bispo aos 15 anos e o bispo me pediu que esperasse um pouco mais. E, enfim, aos 17 anos eu entrei decididamente e com 7 anos de formação fui ordenado com 24 anos no ano de 2000. Era o jubileu do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, um ano festivo, um ano importante, e me ordenei na Catedral de Moarama, Catedral Divino Espírito Santo. Trabalhei aí por 10 anos, como vigário e depois como pároco da Catedral. Em seguida fui trabalhar na formação em Maringá, no nosso seminário de filosofia. Estive aí também como pároco da Paróquia São José, em Maringá. E depois disso fui estudar em Roma, 2 anos, estudando liturgia, sacramentos. Em seguida fui fazer o doutorado, 4 anos em Paris. E também havia me esquecido, na formação de teologia, 4 anos na Argentina. Tive contato, inclusive, com o Papa Francisco, que vinha muitas vezes ao seminário e pregava retiros, dava conferências para nós seminaristas. Então essa foi uma trajetória de muito aprendizado, mas de modo especial o aprendizado da vida espiritual e da vida de oração. Padre, me vem, né, a gente já vai acabando conhecendo um pouco sobre como funciona a oração dentro da igreja e que os padres eles têm essa obrigatoriedade, né, gostaria de colocar em aspas, porque parece uma palavra muito forte, de rezar a liturgia das horas, de celebrar a missa. É isso mesmo? É uma obrigatoriedade que os padres têm disso? Quando nos ordenamos, o bispo nos pede na ordenação diaconal se estamos dispostos a rezar todos os dias a liturgia das horas, assim como obedecer, assim como viver o celibato, e nós respondemos que sim, que prometemos. E rezar a liturgia das horas todos os dias significa não apenas uma obrigação porque prometemos na liberdade, mas significa que nós rezamos pela igreja e rezamos com a igreja. E depois, quando se é ordenado padre, aí a possibilidade de também rezar a Santa Eucaristia. E também somos convidados a rezar todos os dias. Essa obrigatoriedade não é algo que nos pesa sobre os ombros, porque fazemos isso com amor, com liberdade, com muito gosto e com muito prazer. Mas isso daqui, unido à liberdade, nos faz entrar na fecundidade, nos faz entrar naquilo que de fato constrói um sacerdote e uma comunidade eclesial. E até trazendo aqui, já falando um pouco sobre este primeiro livro, que foi escrito pelo cardeal Angelo Comastri, ele nos fala, né, sobre o rezar hoje, sobre como isso funciona, essa intimidade que a gente tem que ter com Deus. E ela só existe se estivermos realmente nessa contemplação. E nos dias de hoje nos falta muito isso, essa contemplação, né? Este parar e conseguirmos escutar, né? Conseguirmos ouvir de fato Deus.
O que o senhor tem a nos dizer sobre o cardeal Ângelo Comastri e sobre este primeiro volume da coleção? Essa é uma belíssima coleção e a primeira parte dessa coleção, o primeiro livro, é do cardeal Ângelo Comastri, que eu conheci pessoalmente. É uma pessoa sumamente inteligente, um homem sábio, mas um homem de uma profunda oração e espiritualidade. Quando a gente lê esse livro, a gente se depara com uma verdadeira escola de oração. E a oração é uma arte. E o cardeal não aprendeu sozinho. Ele, neste livro, fala sobre Francisco de Assis, os grandes mestres da oração, os grandes revolucionários da santidade. E um outro personagem que ele cita é a Madre Teresa de Calcutá, com quem ele teve um encontro. Ele tinha apenas 1 ano de padre e perguntou para a Madre o que ele devia fazer para viver mais intensamente a vida de oração. E ela pergunta quanto tempo de oração ele fazia por dia. E ele diz que rezava a missa, rezava o rosário, rezava a liturgia das horas, e ela responde, isso não basta. Ou seja, é preciso estar livremente diante do Senhor, fazendo adoração. Ele imaginava que a Madre fosse pedir o quanto de caridade ele fazia, e no entanto ela fala de oração. E questionando a Madre, ela diz que somente se pode atender os pobres, somente se pode amar os pobres, quando se é uma pessoa de oração. Então isso marcou profundamente a vida do cardeal Comastri e marca também profundamente a minha vida. Que bom, padre. É interessante porque nós imaginamos a oração como um pode, um deve ou não deve, né? Assim como na liturgia, o pode ou não pode fazer na missa. E isso é algo muito mais transcendente, né? A oração ela não tem que ser uma questão de tenho que rezar o rosário todos os dias, em tal hora, de tal forma, mas algo realmente de intimidade, né? Padre, então eu agradeço muito o senhor. Acho que todos irão tirar muito proveito, né, desses nossos encontros e ter também estar mais perto de um sacerdote, né? Acho que isso é algo que engrandece muito os leigos e esperamos poder ajudar muitas pessoas. Muito obrigada, padre. Eu que agradeço, Marina.